e vocês podendo partilhar dessa riqueza, porque você construiu um novo pensamento, né? Você, olha, ele tá lapidando aqui uma imagem, né? É a carta do pensamento. Então, porque você mudou, você ganhou uma nova consciência acerca do dinheiro, certo? Olá, Leão, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Leão Tarot 33. Eu sou a Rose, para você que ainda não me conhece, e essa é uma leitura para você que é do primeiro decanato de Leão. Algumas fontes que falam que é dia 22, outras dia 23. No chat de GBT fala que é dia 22 ao dia 31 de julho. Alguém aí com conhecimento de astrologia poderia nos esclarecer? Eu agradeço se tiver alguém aí, tá? E se prepare, porque é uma mensagem do seu Zé Pilintra. E aqui, ele falou para mim que tem um movimento para a vida material financeira de vocês. Fique aqui comigo, senti que tem a presença do Exu, do ouro aqui também, para trazer esse movimento necessário aí para você, Leão. Só não se esqueça, né, gente? Leitura geral. Não vai ser para todo mundo, né? Cuidado para não reter informação que não é para você, para gerar expectativas infundadas e depois ficar frustrado, frustrada, né? E adequem aí também na sua linha de tempo. E lembre, gente, tudo é energia. Pensamento gera energia. Se você acha que isso não acontece, não vai acontecer nada para você, nunca, desculpa, nem fique aqui nessa leitura. Aqui é para quem tem fé, para quem busca também trabalhar o seu mental para não ficar se sabotando, enviando pensamentos e muitas das vezes falando, né? Porque a palavra tem poder, ok? Bora lá? Saravá, saravá, seu Zé. Saravá. Por favor, seu Zé. Eu te peço guiança, proteção e permissão para acessar a energia de Leão do primeiro decanato. Por favor, qual é o obstáculo? Qual o obstáculo? O que está impedindo das coisas se movimentarem, se realizarem, da prosperidade de Leão? Qual é o obstáculo, por favor? Por favor, qual é o obstáculo? Nos fale, por favor. O que está trazendo obstáculo na vida material, está impedindo a movimentação do dinheiro na vida de Leão? A âncora, a cegonha e o urso. Ô, Leão, olha que coisa interessante. Eu tenho a cegonha de frente para um urso. Ou melhor, tem um urso na frente dessa cegonha. Tem uma situação aqui que te preocupa. E a preocupação é essa estabilidade financeira. Talvez como que vai ficar a minha aposentadoria, como que vai ficar a minha vida material, será que eu vou ter uma segurança financeira a longo prazo, né? E você tem preocupação com essa questão, né? E você pensa bastante sobre isso, e essa carta da âncora aqui, com 9 de espadas, me fala sobre a necessidade, vocês têm a necessidade de se sentirem seguros na questão financeira, né? Claro, todo mundo quer ter segurança financeira, mas tem pessoas que se preocupam mais com isso. E aqui eu tô me conectando com um grupo de leoninos, ó, embaixo eu tenho a carta do Sol, a carta de Leão,
que tem se preocupado, inclusive buscado orientações, buscado conhecimento, buscado ter uma clareza de como gerir o dinheiro, de como manifestar essa segurança financeira aí para o futuro, né? E nós temos aqui uma novidade, né? Nós temos aqui a cegonha, ela fala sobre uma mudança, né? Sobre uma boa nova que traz uma mudança e que traz para vocês uma resposta acerca dessa preocupação aqui. Aqui eu sinto que vocês têm buscado na espiritualidade, né? Uma forma, um caminho para manifestar esta segurança financeira. Não só de manifestar talvez um emprego, um projeto, novos clientes, mas também na questão de gerir o que vocês recebem, né? De ter uma boa gestão naquilo que vocês já têm, daquilo que vocês já recebem, né? Porque vocês querem sim manifestar um tempo de sorte, vocês querem deixar para trás o 6 de espadas, né? Um tempo talvez assim instável, né? Na vida material, altos e baixos. Porém, tem aqui aqui eu sinto que é uma energia. Pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa. A carta do urso tá aqui tentando bloquear esse caminho, tentando bloquear essa consciência, esse novo comportamento também, e um comportamento que leva você a ser um bom administrador, administradora do dinheiro que você já recebe, daquilo que você já tem. E talvez através do que você já tem, multiplicar, né? Fazer isso se expandir para trazer no futuro um tempo de mais estabilidade e segurança financeira. E aqui nós podemos falar que você possa estar de frente com o seu próprio orgulho, né? Com a sua própria teimosia, tendo que enfrentar alguma sombra, né? Carta número 15, algum padrão vicioso, algum comportamento, eu gasto demais, sei lá, não posso ver uma promoção, ouviu a palavra promoção, não tá nem precisando, vai lá e compra, né? É um padrão que não é um padrão saudável. E todo mundo que vai aí para essa linha de administração, de economia, sabe que isso é uma das primeiras coisas que a gente deve evitar, né? Tem vários canais aí falando sobre física quântica, sobre manifestação e principalmente sobre a gestão do dinheiro. Porque não adianta você manifestar dinheiro, oportunidades e não saber gerir esse dinheiro, né? E não saber administrar o que chega nas suas mãos e botar tudo fora. Mas para outras pessoas eu sinto que tem aqui talvez alguma energia, sabe? Algum espírito, porque se você traz algum padrão vicioso, tóxico, vem acompanhada de uma espiritualidade densa, negativada, né? E pode ser também uma pessoa aqui que está sendo esse bloqueio no seu caminho. Uma pessoa que, a carta dos caminhos, uma pessoa que
que te sabota, uma pessoa que drena a sua prosperidade, né? Uma pessoa que não colabora, uma pessoa que tá sempre te puxando para trás, tá sempre enviando palavras negativas. Por que é importante, gente? Quando a gente tá para manifestar algo, um novo projeto, uma oportunidade, seja o que for. Gente, o silêncio é a alma do negócio. Sabe por quê? Olha, Jesus, ele fez muitos milagres em muitos lugares, mas de onde ele veio mesmo, ele não fez, ele foi questionado. Mas, mestre, por quê? Porque as pessoas olhavam para ele e falavam assim, não, mas ele é filho de José, o carpinteiro lá. Não, ele tem essa... Ele, é só se ele vai curar alguém, vai nada. Então, quantas das vezes a gente compartilha um sonho, um projeto, mas com pessoas que não estão na mesma vibração, não têm a mesma fé. E às vezes a pessoa não faz por mal, mas a energia dela negativa, ela vai contaminar. Então, gente, o silêncio é a alma do negócio. Sempre, qualquer coisa. E outra, é igual eu sempre ouço, leio, essa questão da manifestação, né? Você só, claro, você vai compartilhar com pessoas, você não vai ficar expondo a sua vitória para os outros, porque a gente já sabe que isso dá ruim, né? Mas até para as pessoas mais próximas, porque às vezes aquela pessoa que é mais próxima, que te quer bem, às vezes ela tá num dia que ela não tá muito bem, né? Então, só depois que o negócio estiver de fato concretizado, não precisa falar não, porque as pessoas vão ver, aí é diferente. Aquilo já tá aterrado, já tá sólido, já tá ancorado, né? Vamos ver aqui com o tarô dos anjos o que Leão precisa fazer para desbloquear esse caminho, é um 10 de paus, então isso é um tempo de botar fim nesse padrão ou de combater essa interferência energética ou de pedir para a espiritualidade que remova se é uma pessoa que está aí, né? Que faça um banimento, que retire essa energia. Vamos pedir, então, aqui, por favor, seu Zé, o que Leão deve fazer para abrir esses caminhos, para desbloquear. E eu sinto muito forte aqui, Exu do Ouro, gente, olha. Ele vai te auxiliar aqui, a sua parte você vai fazer. E a parte que cabe à espiritualidade, ela fará. Por favor, o que Leão deve fazer? Qual é a orientação? Rainha de água, ó. Renovação, a carta do julgamento. A carta do julgamento. E a roda. A roda da fortuna. Bem, a rainha de água com a energia do carro. Eu tenho a rainha de fogo aqui também. Nós temos duas energias femininas aqui. Tem alguma questão relacionada ao divino feminino, né, gente? Ao divino feminino. Aqui fala muito da intuição. São duas rainhas extremamente intuitivas. Essa carta fala sobre poder de criatividade, fala sobre não se subestimar, né? Ter autoconfiança. Eu vejo aqui que uma das coisas que Leão é aconselhado a fazer, primeiro, cuidado com essa energia da rainha de copas. Gente, até para ajudar o outro,
a gente deve, porque às vezes a gente empata, aí fica compadecido, igual se tem uma pessoa aqui que você está sempre ajudando, essa pessoa está drenando a sua prosperidade, tem um limite para tudo. Até para a gente ajudar, a gente tem que saber se é para a gente ajudar. E se é para ajudar, o quanto se deve ajudar, né? Cuidado aqui nessa energia da rainha, de copas, de abraçar todo mundo, de fazer tudo para todos. E quando você vê, e você? E o seu futuro que você está preocupada? Porque criatividade você tem. Poder de empreender, de trazer essa energia que eu falei, de pegar o que vocês têm e multiplicar isso de uma forma muito criativa, né? Investindo ou criando novas oportunidades dentro daquilo que você tem essa capacidade, você tem essa competência, certo? Aqui, com a carta do carro, é um arcano maior. E ela fala sobre autodisciplina e força de vontade. Tá na hora de você, de fato, se empenhar, conseguir controlar os vícios, as comprinhas, eu tenho que ajudar a ONG, eu tenho que ajudar ali, eu tenho que ajudar aqui, eu tenho que... Não, eu tenho... Quando você vê, nossa, fiquei no vermelho. Fiz para todo mundo e não guardei aquilo que eu precisava guardar para eu me assegurar, para eu ter um futuro mais seguro, estável, para na hora que eu me aposentar, ou se eu já estou aposentada, ou se eu quero comprar uma casa, ou se eu quero adquirir algo que vai me trazer não só uma satisfação, mas uma segurança. Peraí, então eu tenho que traçar prioridades. Vamos traçar prioridades aqui. Vamos estar no controle da situação e não permitir que o nosso emocional, que tô com peninha, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Não. Tudo quando dá, tudo quando pode, tá? E olha, tem alguma coisa realmente chegando aqui para vocês. Me parece que a cegonha, ela traz uma oportunidade, uma renovação. Algo pode ser dentro daquilo que você já faz, mas um cargo mais elevado onde você vai ganhar mais, uma proposta de um lugar diferente, onde você vai ter, aqui essa carta fala de reconhecimento público, onde o seu trabalho está sendo visto, o que você faz já está sendo reconhecido, né? Então, chega uma nova oportunidade e é um AIS. Estou falando que é uma nova oportunidade concreta. E é um AIS de terra. Isso traz para vocês, gente, ó, um fluxo de abundância. Aqui fala de empreendimentos comerciais promissores, fala de documentos e contratos importantes. Então, é um arcano maior, gente. A mão da espiritualidade, como eu disse antes, aqui, Leão faz a sua parte e a espiritualidade vai fazer a parte dela. Do momento que você se conscientizar, que você tem foco, que você tem disciplina, né? Que você tem poder criativo para fazer essa gestão e vou ajudar, mas eu tenho uma cota para eu ajudar. Isso não pode ser desmedido, não. E eu ficar na escassez. Não pode, tá? Porque aí amanhã você não vai ter nem para ajudar. Nem a si, nem ao outro, tá bom? Então, tem um AIS de terra aqui para Leão que fizer esse trabalho. E eu tô escutando aqui que quando o Leão faz esse trabalho, se tem uma pessoa ou se tem uma energia, né? Energias negativadas, só de vocês fazerem esse trabalho, vocês fecham o seu campo energético, vocês blindam a sua energia.
E isso não tem mais poder para interferir, porque se você está fazendo a sua parte, espiritualidade, seu Exu, olha lá, fala assim, tô gostando desse leonino, dessa leonina, olha aí, não é que tá fazendo direitinho? Vou lá, vou lá ajudar, vou lá fazer essa oportunidade aqui chegar mais rápido, porque, gente, a Bíblia fala sobre a mordomia. Tudo que nos é dado do céu é dado. É Deus que nos dá. E nós temos a parábola dos talentos. Um ele deu um talento, outro ele deu dois, outro ele deu três. O que ele deu um talento ficou com medo de. E o Senhor lá, né, mandou eles cuidarem daquele talento, multiplicar. O que ganhou um talento, se eu perder esse talento, o Senhor vai me, né? Vai me cobrar, como é que eu vou fazer? Vou enterrar. Enterrou, ficou lá. O que ganhou 2 talentos e o que ganhou 3 talentos foram negociar, multiplicar de forma criativa. Quando o senhor, o dono dos talentos, chegou, perguntou, veio fazer a prestação de contas, ele falou assim, cara, tu enterrou o talento? Servo mau, infiel, ainda foi xingado. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Quando você pega os talentos, as benevolências, né? As oportunidades, seja pouco, seja mínimo, e você com muita. Porque a função do mordomo, da mordomia, é essa: é você cuidar daquilo que não é seu, mas que te foi confiado, porque nada é nosso. A Bíblia fala, eu gosto muito desse versículo, que tudo vem do Pai, de Deus. E Ele te entregou para você cuidar, para você gerir, para você ser um mordomo, né? Cuidar disso como se fosse seu. E se você multiplica, aí o Senhor volta e ele te dá mais ainda. Então é sobre isso. Quando você tem essa responsabilidade, o Senhor vem e fala assim, nossa, poxa, esse daqui, esse leonino, essa leonina tá fazendo, tá maravilhoso, mano, eu vou dar mais para ele, porque ele sabe, ela tem responsabilidade. Vai saber fazer a administração disso muito bem, vai multiplicar. E aí, como eu disse, você não vai deixar de ajudar os outros, mas você vai ter, né, um parâmetro, você vai ter um equilíbrio também para fazer pelo outro, certo? E aí você desbloqueia esse caminho e olha aqui, a roda. Tem uma reviravolta. Encerrando, olha aqui, ó. Tempos de dificuldade, né, gente? Tempos de desafios. Tempos que você às vezes não sabe, a maré tá boa, a maré tá ruim, a vaca tá gorda, a vaca tá magra. Meu Deus, aquela oscilação que gera desequilíbrio para todo mundo, né? Então, a roda, ela vem com essa energia de trazer uma reviravolta aí para você. E eu, vou falar uma coisa para vocês, hein? São 3 arcanos maiores aqui. O 7, o 20 e o 10, né? Vou falar, hein? Tem reconhecimento aqui, tem vocês sendo colocados numa posição de extrema estabilidade, uma mudança muito positiva, sabe? As coisas começam a avançar repentinamente para aquela estagnação, né? E você se sente assim, a sorte está ao meu lado, né? Por favor, considerações finais para Leão. Considerações finais. Olha, a conjectura, a magnificência e a carta da Lua.
eu vejo aqui com essas cartas, primeiro, a carta da Magnificência é uma carta que fala de mesa farta, fala de riqueza, porque é uma mesa com tudo que tem de melhor. E aqui, olha, elas não estão só. Elas estão, eu vejo aqui, vocês podendo partilhar dessa riqueza, porque você construiu um novo pensamento, né? Você, olha, ele tá lapidando aqui uma imagem, né? É a carta do pensamento. Então, porque você mudou, você ganhou uma nova consciência acerca do dinheiro, certo? E a conjectura, eu vejo que, espelhando aqui com a carta da rivalidade, vocês saem de uma posição de rivalizar com você mesmo, de ficar dividida com você mesmo. Porque eu tenho energia da rainha de água e a rainha de fogo, que é a energia de vocês. Vocês oscilando entre essa questão da empatia, de fazer pelo outro de uma forma desmedida, e da rainha de fogo, que é uma energia um pouco menos altruísta. Às vezes nós precisamos ter um pouco de egoísmo, é saudável, porque a gente coloca limite, né? Nesse lado da rainha de copas, de doação eterna, sabe? E vocês saem dessa dualidade, né? E vocês passam por esse portal aqui, depois de vocês pensarem, depois de vocês equilibrarem essas duas rainhas que existem, essas duas energias femininas que existem aí dentro de você, independente se você é homem ou mulher. E olha só, o crepúsculo é a carta da lua com a revelação. Por que que vocês constroem, né, um novo pensamento? Mediante a essa revelação, a vocês saírem de uma dualidade a qual vocês talvez não tivessem clareza, discernimento, mas por que que isso está sempre acontecendo na minha vida? Por que que tem tantos altos e baixos? Por que que eu estou sempre fazendo para o outro e quando eu vejo eu estou na escassez? Poxa, mas cadê a lei da semeadura? Se eu faço para o outro, não era para eu colher? Aí é que está a diferença de consciência. Como eu disse, fazer de uma forma desorganizada e desequilibrada, porque entende-se que fazer pelo outro é saudável? Não é. Porque às vezes você está interferindo no momento de uma pessoa que não era para você ajudar, porque ela tá lá no momento de provação, de expiação e de aprendizado. Por isso que eu falei, até para ajudar o outro, precisamos nos conectar com a nossa intuição e saber e ter um parâmetro, ter um limite. Então vocês recebem essa revelação que tira você dessa, meu Deus, o que está acontecendo? Por que que eu não consigo essa estabilidade? Agora vocês sabem. Esse tempo aqui, ó, de falta de clareza, de falta de discernimento, essa leitura, ela trouxe para você
um caminho que cabe apenas a você. E é um caminho de abertura que você tem competência e capacidade para fazer. É uma disciplina, porque todo dia que vier aquela pessoa que você ajuda sempre, aquela situação que você está sempre se doando, que você está sempre metendo a mão no bolso, aquele trabalho que você está sempre fazendo de graça, né? Você vai, peraí, hoje eu não vou fazer. Peraí, será que é para eu fazer? Não, mas vai, aquele percentual que eu me propus a guardar vai mexer nele, então não vou fazer. Hoje não vai dar para eu te ajudar. Hoje eu não posso fazer por você. Mas eu posso fazer uma oração. Eu posso te enviar uma vibração. É sobre isso, Leão. Bem, Leão, eu espero que eu tenha ajudado. Depois vocês me comentem aí sobre essa situação aqui. Me identifiquei bastante com essa energia. Eu sou do primeiro decanato e eu já fiz muito, muito, muito mesmo. E esses ciclos, até que a física quântica, assisti muitos vídeos de física quântica de algumas pessoas, Ellie Couto, a Beth Russo, entre outras pessoas da espiritualidade, que lidam diretamente com a espiritualidade, que me trouxeram um pouco mais de consciência acerca do dinheiro. Porque a gente tem a consciência que o dinheiro é o vil metal, né? Ele é a causa das discórdias. A gente tem tanto comentário negativo, que é sujo, ai, tem que lavar a mão depois. E por aí, muitos conceitos, né? E então, até mesmo na Bíblia, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas falam isso naquele contextinho que está lá na Bíblia. Agora pega a Bíblia lá no hebraico, no aramaico e traduz ela. Esse negócio, esse furinho da agulha é uma ilustração de um lugar, né? Eu não vou saber explicar, mas é só um comparativo que não é exatamente isso. Que não é exatamente isso. Então, a gente tem que quebrar muitos padrões, sabe? Muitas verdades que nos foram passadas e que bloqueiam o nosso caminho da prosperidade, do dinheiro, do fluxo da abundância. Bem, beijo para vocês. A gente se encontra em breve aqui no canal. Fui!